Bom, pessoal, e complementando, pois eu falei a respeito dos potenciais, mas eu não tracei o link dos potenciais desse potencial de ação com o potencial de ação do músculo liso. Vamos finalizar a ideia do potencial de ação para a gente passar para o músculo liso. Bom, então eu expliquei para vocês que todo potencial de ação ele tem essas três fases, né? Não necessariamente a hiperpolarização ocorre, mas geralmente ela sempre vai estar presente. Geralmente ela está presente, né? Geralmente sempre está presente um modo de falar muito errado. Então, os três fenômenos serão despolarização, repolarização e hiperpolarização. Tudo bem? Bom, a despolarização, como eu falei, ela é causada por um estímulo que uma célula recebe, que vai gerar abertura de canais de sódio. Esses canais de sódio irão reduzir a negatividade até chegar ao ponto em que esses canais começam a se fechar. Ao mesmo tempo, ocorre então a abertura de canais de potássio, que eleva a negatividade novamente no interior da célula, ao ponto de tornar mais negativo, inclusive, do que era no início. É o fenômeno de repolarização, né, que é a saída de canais de íons potássio, mais hiperpolarização, que é uma saída maior do que era necessária para se chegar ao valor de repouso, né? Porque isso que nós temos aqui é o repouso, beleza? E aí todo o ciclo começa de novo. E assim a célula fica nesse ciclo, certo? A molécula, né, fica nesse ciclo. A célula, perdão, molécula não. A célula fica nesse ciclo. Intermitente, são pulsos, né? Por que a gente está falando de pulsos? Porque é a transmissão de uma onda, é a transmissão de energia de uma célula a outra. Porém, pessoal, aqui há algumas coisas que são interessantes de nós salientarmos. Bom, a primeira delas é a seguinte. Beleza, ocorreu a hiperpolarização. E aí? Né? E aí que esse período no qual a célula foi hiperpolarizada é aqui que entra na jogada a chamada bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. É aqui que a bomba de sódio e potássio entra na jogada, fazendo o quê? Pô, saiu muito potássio, né? Pô, saiu muito potássio da célula, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 sódios, vou mandar 2 potássio para dentro e vou tirar 3 sódios da célula. É nesse momento que ela entra na jogada. Para quê? Para reequilibrar o potencial e fazer com que esse potencial retorne para o nível de repouso, pessoal. Então, o nível de repouso é esse aqui, ó. Aí a célula entra em repouso de novo, começa todo um novo ciclo novamente e assim sucessivamente, tá? Porém, há alguns momentos aqui que essa célula não pode ser excitada novamente, que é o período absoluto refratário absoluto e o período refratário relativo, que é um período que essa célula não pode ser excitada de novo, mesmo que um estímulo muito forte chegue até ela. Qual que é o período refratário absoluto? É esse período aqui, ó. Opa. Quando nós entrarmos na parte de cardio, eu vou tratar isso com um pouco com um pouco mais detalhe, tá? Mas aqui hoje a gente só vai passar para vocês pegarem a noção. Então, período refratário é um período que você não consegue gerar um novo estímulo para despolarizar essa célula, mesmo que o estímulo seja alto. O absoluto é esse aqui, ó. Seria esse momento aqui. Você não consegue gerar um novo estímulo. E o relativo já seria esse aqui, ó. Às vezes você consegue. Tudo bem? Show de bola. Então, traçando o link, aqui nós entendemos o que é um potencial de ação e esse é um potencial de ação em ponta, né? Só que esse é um potencial de ação em ponta que vai de menos 90 a mais 25. Já no músculo liso,
você também tem o potencial de ação em ponta. Veja, spike ou potencial de ação em ponta é a mesma coisa. Porém, aqui no músculo liso, veja, o nosso gráfico ele é diferente. Olha como que ficaria nosso gráfico. Nosso gráfico ficaria aqui, ó. Então, esse músculo liso sairia ali de menos 60, né? Menos 35 é o umbral. E aqui ele iria chegar em, por exemplo, 0, né? Chegaria em 0, certo? Mais ou menos isso. Para vocês verem a diferença do potencial, que é do músculo liso para uma outra determinada estrutura. Tá bom? Era só isso que eu gostaria de acrescentar. E no mais, desejo sucesso nos estudos de vocês, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.